O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é do momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e eles não dão fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro ainda 30. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que graça de Deus podermos estar vivos, acordamos,
estamos aqui. Que graça de Deus, a nossa Basílica Santuário, embora seja mês de julho, está repleta. Que graça de Deus podermos ter perseverado na fé. Apesar de tudo, estamos aqui respondendo ao apelo do Senhor. Igreja quer dizer assembleia, quer dizer reunião de pessoas que escutaram um chamado e foram atender, ver o que é. Por isso dizemos a Assembleia Dominical. Quem, recebendo o convite do Senhor, veio participar da celebração. Que graça de Deus podermos estar sendo instruídos, porque a fé carece da instrução. Que bom podermos estar sendo instruídos pelo evangelista São Mateus. Forte São Mateus, passa limpo a vida de Jesus de uma maneira espetacular. E é prosseguindo com ele que nós hoje somos instruídos através desta parábola que todos conhecemos, já ouvimos falar, sabemos o sentido dela. Quem em tempos idos fez o cursilho de cristandade, quem em outros tempos fez dos jovens o TLC, quem participa de encontros e de retiros, que já não tenha ouvido a parábola do semeador, que não tenha escutado a sua explicação, que não tenha tido uma reflexão sobre o conteúdo desta parábola, todos nós já conhecemos. Mas é também graça de Deus podermos rever, renovar o nosso conhecimento a respeito do seu conteúdo. E nós a temos hoje, como eu já disse, na sequência da leitura do Evangelho de São Mateus. Jesus continua a instruir os seus discípulos missionários. Por isso temos ouvido ao longo desses domingos uma espécie assim de manual do discípulo missionário. Você será enviado, você está sendo enviado, pois leia aqui essas instruções, veja estas recomendações. Deus, sendo Pai, também dá instruções, também dá conselhos aos seus filhos e filhas, com uma grande diferença dos conselhos dos pais terrenos, é que as instruções de Deus são salvíficas. Elas visam, pois, a nossa salvação. Não são apenas instruções, recomendações de última hora, mas são palavras de vida eterna. Por isso não faz mal recordar, para que a gente então compreenda bem o sentido da parábola de hoje. Jesus já disse para os seus discípulos missionários: não tenham medo de quem mata o corpo. Eu vou lhes dizer de quem deveis temer. A quem deveis temer? A quem mata o corpo e a alma, e manda todos os dois para o fogo do inferno. A esse sim deveis temer, diz Jesus. E temos no testemunho dos santos tantos que entenderam direito isso. Ainda domingo passado, dia 6 de julho, celebramos Santa Maria Gorete. Pois é, não teve medo no sentido de ter dúvida se trocasse a sua alma ou a sua virgindade. Não contou duas vezes, mata o corpo. E assim foi, deixou-se assassinar pelo jovem Alexandre. Mas não só esses testemunhos grandiosos, que todo o tempo, transcorridos 100 anos, ainda iluminam a igreja, mas tantos outros testemunhos de irmãos e irmãs nossos,
que estão aí firmes no serviço da palavra e da caridade. Lembramos depois Jesus dizendo: eu te louvo, Pai do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos, as revelaste aos simples, aos pequeninos. Já dizendo para o discípulo missionário que a pessoa autossuficiente, abastecida de si mesma, não escuta a palavra. São os simples, são os desprovidos das riquezas, quaisquer que sejam, materiais, espirituais deste mundo, é que são mais disponíveis para a escuta da palavra de Deus. Ouvimos durante a semana o mesmo evangelista dizer: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede cuidadosos, prestem atenção, sejam vivos como as cobras, mas sejam simples, mansos como as pombinhas. São todas instruções que Jesus dá àqueles que Ele envia. E todos somos enviados. Pelo batismo, todos somos enviados. Pode até ficar esquecido isso aqui lá, mas na carteira do batizado já está escrito lá esse compromisso. Você também é missionário. A gente não dá bola, mas está lá escrito. Pois bem, vamos ao conteúdo da parábola. Jesus instrui também porque é mestre. É um mestre. Jesus é um rabino. Assim, na linguagem da terra de Jesus, da cultura de Jesus, se chamavam os mestres. Um rabino. Eles possuíam discípulos e eles os instruíam. E os rabinos usavam, como hoje ainda a gente gosta de usar, exemplos, situações, histórias que eles criavam para, através daquilo, transmitir com maior facilidade uma mensagem. Para que a gente usa o exemplo? Porque a gente diz lá a teoria e depois diz, por exemplo, porque aquele exemplo ilustra melhor aquilo que o conceito, muitas vezes abstrato, quer dizer. De modo que, se há alguma dificuldade de entender lá o princípio, o exemplo nos faz entender o significado daquela definição. Pois Jesus também instrui os seus discípulos através dos exemplos. A parábola é uma criação pedagógica, instrutiva, para que o discípulo então colha a ideia do que ele quer dizer. E esta parábola, que como eu já disse, todos nós conhecemos, quer nos instruir o seguinte: não cabe ao discípulo missionário julgar nem o terreno aonde ele joga a semente, nem a qualidade da semente, porque com certeza é semente boa. A terra de Jesus, ainda hoje, que tem tecnologia, imaginem na antiguidade, que era mesmo no arado, que era no braço, é uma terra com poucos espaços férteis para o cultivo da terra. Não é como aqui, que basta derrubar a árvore, que basta destocar e está aí a terra para a gente fazer as roças. Não. Na terra de Jesus predominam as pedras, pedregulhos, quando não, deserto. Por isso, a pessoa que tinha um terreno, ela fazia todo o possível. Ela cavava, ela adubava, ela tirava as pedras maiores, botava para um canto,
fazia aquele serviço que era possível fazer e depois lhe restava apenas jogar as sementes, lançar as sementes. Olhem aqui a capa do folheto da missa de hoje. Isso nos ilustra uma mão aqui cheia de sementes de trigo que está pronta para ser jogado. Esse era o trabalho do agricultor, depois de preparar a terra, lançar. E quando ele lançava as mãozadas de semente, não ficava procurando um cantinho, outro cantinho, jogava a fartura, a mão, enfiava a mão na sacola de sementes e lançava aí. O que acontecia? Isso que Jesus conta. Umas caíam em cima da pedra, outras caíam perto do caminho, outras caíam no meio dos espinhos que estavam lá retirados, mas que depois reviviam. E outros, é claro, caíam em terreno bom, em terra boa. Mas parece que os discípulos não entenderam direito. Ficaram assim meio zonzos, que o nosso mestre quer dizer. E é por isso a história que Jesus repete Isaías. Bem dizia Isaías, esse povo escuta, esse povo vê, esse povo toca, mas não entende porque não faz isso iluminados pelo Espírito. Querem compreender a palavra de Deus assim, ler, sem prescrutá-la, sem interiorizá-la, sem lê-la com os olhos do coração. E depois diz, Jesus explica tintim por tintim. Aí começa então a explicar a semente que caiu em terra à beira do caminho. É aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz e depois sofre o entusiasmo do momento, vai-se embora quando chega a dificuldade. Outro é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as riquezas sufocam a palavra. O outro é que, ouvindo a palavra, o maligno vem e rouba do seu coração. Mas a semente que caiu em terra boa é aquela que produz fruto. Cada semente chega a dar 100, 60 e quando menos 30 espigas por cada grão. Jesus está falando do efeito da palavra no coração da gente. E esse terreno que ele está explicando é o nosso coração. Portanto, o trabalho do discípulo missionário é semear, jogar, lançar, diríamos anunciar o bem, anunciar a palavra, os seus valores, tudo aquilo que há de conteúdo essencial nesta palavra. E como é importante semear, meus irmãos e irmãs, seja nós próprios acolhendo a palavra em nós, no nosso coração, abastecendo-nos, porque tem dias que o diabo nos tenta, tem dias que nós estamos para baixo, tem dias que as situações parecem superar a nossa capacidade de resistência. Tem dias que o desespero quer bater à nossa porta. E se nós não estamos abastecidos, e se não temos uma reserva da fé, nós chinamos. Igualmente, devemos também semear a palavra. Vamos semeá-la com generosidade no coração das crianças,
na consciência das crianças, no coração dos jovens, no coração dos adultos já amadurecidos. Vamos semeá-la também no coração dos velhinhos, pois todo tempo nós precisamos dos frutos da palavra. Vamos semear também no coração daqueles que pensam errado, que falam errado das coisas e que muitas vezes se acham com a autoridade para aquilo. Digamos, nem que seja num tom de brincadeira, amoleçamos aquela espécie de segurança quando a pessoa afirma uma coisa errada. Diga ao menos: olha, não é por aí, olha, meu filho, não é bem assim, mas bem pensando eu acho que não é tudo isso. Diga ao menos alguma coisa para contrapor, às vezes, aquela convicção com que a pessoa parece estar ditando como regra aquele erro, aquele modo de viver, aquele modo de pensar. Diga. Todos nós, meus irmãos e irmãs, chegamos a uma fase da vida em que nós começamos a repetir ditados que aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais e, quem sabe, com os nossos amigos. Como dizia o finado vovô, como dizia meu velho pai, minha santa mãe já dizia, e nós repetimos aquele ditado porque depois, ao longo da vida, testamos, provamos que de fato era um ditado cheio de sabedoria. E se ninguém tivesse nos dito nada? E se ninguém tivesse partilhado conosco uma experiência de vida, de verdade? E se ninguém nunca tivesse nos anunciado a verdade da palavra que liberta e salva? O que nós repetiríamos? Vento. Por isso, Jesus diz, não é para ficar perguntando qual é o tipo do terreno, nem a qualidade da semente. Lance, jogue. E como a palavra de Deus diz, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar a semente para o plantio e a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas realizará tudo quanto for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. A palavra de Deus é como a chuva, faz sempre bem. Portanto, irmãos e irmãs, vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa desta riqueza, seja da palavra, seja da meditação do Padre, possa ficar em nós e produzir no tempo certo os seus frutos.